Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Cheio de notícias não, um caminhão de notícias atualizadas do Corinthians. E como sempre, meus amigos e minhas amigas, gostariam de pedir para vocês deixar o seu like nesse vídeo e se inscreverem em nosso canal. Porque aqui no canal do Corintianeiro trazemos vídeos atualizados do Corinthians todos os dias. Então não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o algoritmo a espalhar o nosso trabalho. Vamos falar sobre o mercado da bola, sobre contratações aí, sobre Lucas Veríssimo, Gustavo Mosquito, enfim, o vídeo está recheado de notícias do Timão. Não saia daí, fica até o final do vídeo. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo de hoje falando já sobre o mercado da bola, porque aqui no canal do Corintianeiro eu não fico aí deixando notícia para o final para ganhar engajamento, não. Aqui eu solto a notícia no começo, eu solto a notícia que você quer ouvir. Pessoal, mercado da bola, faltando de 7 a 8 dias para fechar. Fechou o mercado do Brasil só depois de dezembro, meu amigo. Não contrata mais. E o Corinthians corre contra o tempo, para trazer mais um reforço. O Corinthians quer trazer um lateral. O Corinthians negocia com o Alan Rodrigues, do Rosário Central. Porém, existem mais opções de mercado. Devemos dizer que é de grande importância que falta aí 7, 8 dias para o mercado da bola fechar. O Corinthians corre contra o tempo. O tempo é essencial, negociações levam tempo. E a negociação que o Corinthians mais está adiantado é com o Alan Rodrigues, porque o time já estipulou o valor que ele quer para liberar o lateral, que é 12 milhões de reais. Porém, fiel, isso não é no tempo do Corinthians. Por quê? O Corinthians necessita do investidor, ou do empresário, ou do adiantamento de um patrocínio. O Corinthians precisa aí de um empréstimo no mercado, com um dos empresários que ele costuma negociar, com adiantamento de um patrocínio, ou uma empresa, que seria um investidor, para trazer o jogador que é a indicação do Vanderlei Luxemburgo, de apenas 22 anos, e um bom lateral. Essa é a grande realidade do Corinthians hoje. Mas quando você depende, fiel, já não é no seu tempo. Você tem que esperar, que você está pedindo, que é uma grande judiação, fiel torcida. Devemos parar para pensar aqui que o Corinthians, a grandeza dele, a marca que é o Corinthians, tem que ficar em mão de empresário, tem que ficar em mão de investidor, tem que ficar pedindo adiantamento para patrocinador. Um time do tamanho do Corinthians, que em 2022 arrecadou 880 milhões de reais, cara. Um time que contra o São Paulo colocou 47 mil torcedores na Neoquímica Arena. Um time que coloca 35 mil torcedores numa estreia de Paulistão contra a Ferroviária, 3 horas da tarde, cara. Não ter 10 milhões em caixa. Isso é uma judiação, fiel. Eu espero com todo carinho. Não estou falando aqui que é desvio, que é roubo, nada disso, porque a gente não tem como provar. Mas se tiver, que haja alguma investigação, algo para ser feito. Por isso que eu apoio o Augusto Melo como candidato, porque a renovação e transparência já está no poder do Corinthians há 16 anos. Ganharam muitos títulos, como erraram muito também, mas precisamos de ideias novas, de gestão nova, de administração nova, pessoas que pensam diferente da renovação e transparência. Porque eu sigo falando, é uma judiação. Cadê o dinheiro do Pedro? 9 milhões de euros vendido. Cadê o dinheiro do Pedro? Já dava para comprar um menino, o Alan Rodrigues. Onde o Corinthians está se metendo? Ficar sempre dependendo de empresário, sempre dependendo de investidor. Aí o que acontece? Depois o Corinthians se aperta, não tem como pagar os caras e tem que sair vendendo as suas joias a preço de banana, como foi vendido o Pedro, como foi vendido o Robert Renan, como foi vendido o João Vitor, zagueiro. Aí o Corinthians vende suas joias de graça. De graça. E na hora que o Corinthians vai tentar contratar, os clubes lá pedem uma paulada e a gente não consegue contratar. Tem que ficar procurando jogador com oportunidade de mercado.
é uma judiação que fazem com a marca Corinthians hoje. Mas deu para captar, fiel? Corinthians negocia com o Alan Rodrigues. Óbvio que se nesses dias pintar uma oportunidade de mercado, o Corinthians vai contratar. O Corinthians está movimentando, trouxe o Matias Rojas, trouxe o Lucas Veríssimo, que vamos falar algo mais, e tenta a contratação do lateral para deixar o seu elenco ainda mais forte. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham dessa história, fiel? Comentem aí, porque aqui no canal do Corintianeiro eu respondo todos os comentários, sem exceção. E por falar em dinheiro em caixa, o Corinthians, fiel, vai ganhar porcentagem na venda do Malcom, que o Zenit vendeu o Malcom para o Al Nassr, indicação de Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, vendeu para o Al Nassr da Arábia aí por uma paulada. O Corinthians vai receber em torno de 7 milhões e meio a 8 milhões de reais. Tetinha, vai chegar o dinheiro, vai entrar em caixa aí. Mais da metade do dinheiro que vale o lateral, o Alan Rodrigues. Será que vai ser mais um dinheiro que vai se perder aí? Que vai falar que vai pagar contas e a gente não quita nem 1% da dívida do Corinthians? Então, mais um dinheiro que está entrando no caixa do Timão. Fiel, vamos administradores, vamos administrar o Corinthians com carinho. Porque o Corinthians bem administrado não tem para ninguém, cara. Você sabe o que é arrecadar 880 milhões de reais em 2022? É muito dinheiro, cara. Imagina esse Corinthians sem dívida. Imagina esse Corinthians sem ficar dependendo de empresário. Não tem para ninguém. Teríamos o melhor elenco aí do Sul da América, disparadíssimo. Maior folha salarial, jogador recebendo em dia, com direito de imagem em dia. Patrocinadores implorar para patrocinar o Corinthians. Porque a marca Corinthians é muito grande. Fiel, mas aí é mais um dinheiro que está entrando no caixa do Timão, tá, fiel? E aí, quem sabe esse dinheiro do Malcom não pode acelerar aí a contratação do Alan Rodrigues para a gente fortalecer o nosso elenco mais ainda. Por falar em mercado da bola e contratação, Lucas Veríssimo já treina com o elenco, já foi apresentado no Timão. Um zagueiro que chega para somar. Ah, corintianeiro, mas o Lucas Veríssimo, cara, venhamos e convenhamos, ele não estava jogando lá no Benfica, galera. Lucas Veríssimo se contundiu, ele era titular absoluto do Benfica. Ele contundiu seu joelho. Com isso, ele perdeu espaço. O cara que substituiu ele não saiu mais, fez um bom papel. Lucas Veríssimo perdeu espaço. Não é que ele estava sendo isolado. Ele entrava nas partidas e fez algumas partidas como titular, mas ele não recuperou mais a sua titularidade. Antes de se machucar, Lucas Veríssimo estava cotado para ir para a seleção. Então a gente tem que ter paciência com o cara. É um jogador que chega para somar, é um jogador melhor que o Gil. O Antônio Melo, nosso preparador físico, já trabalha com o jogador para deixar ele em suas condições físicas ideais. E ele é jogador do Corinthians, já pode jogar pelo Timão. Ele já pode jogar contra o São Paulo. Porque se o Lucas Veríssimo agora não for titular no lugar do Gil, aí não existe explicações. Com todo respeito ao zagueiro Gil, por mais que ele tenha falhado, porque para mim ele falhou contra o São Paulo no gol do Luciano, que ele saiu catando cavaco, caiu de 4 no campo lá, o Luciano fez o gol. Quase deu um gol pro Arboleda, que ele tirou a bola de cabeça errada, o Arboleda chegou chutando, quase fez o gol do São Paulo. Então o Gil, ele está com defeitos técnicos. Ele não está sendo produtivo como ele era antes. O Gil foi um ótimo zagueiro, produtivo pra caramba, mas hoje não. Ah, corintianeiro, não tem como ele voltar a ser produtivo? Tem, mas tem que fazer um trabalho separado, tem que comer banco. Por que ele tem cadeira cativa? Porque o Fábio Santos tem cadeira cativa. Mesma coisa a gente trazer o Alan Rodrigues aí e não pôr o cara para jogar. Então vamos torcer agora que com a chegada do Lucas Veríssimo, ele pode assumir a titularidade do Timão junto com o Murilo. E com isso a gente vai fortalecendo o nosso sistema defensivo, fortalecendo o nosso elenco. E é importante dizer que caso o Lucas Veríssimo jogue contra o São Paulo no jogo de volta, o Corinthians está bem mais forte. O Corinthians está completinho com Renato Augusto, Matias Rojas,
Lucas Veríssimo, Gabriel Moscardo, 4 engrenagens vitais para a gente classificar. 4 titulares vitais. Matias Rojas não jogou esse jogo de ida contra São Paulo. Gabriel Moscardo não jogou. E o Lucas Veríssimo que chegou agora. Então vai entrar 3 jogadores que não jogaram no jogo passado. É isso que esperamos. Vamos aguardar aí, fiel. E eu quero que vocês comentem. Na sua opinião, Lucas Veríssimo chega para ser titular absoluto do Corinthians ou não? E comenta mesmo, porque aqui eu respondo todos os comentários sem exceção, fiel, e não é terceiros. Sou eu mesmo que respondo. E aliás, os seus comentários são de grande relevância e eu adoro responder os comentários de vocês. Ainda sobre renovação de contrato, mercado da bola, aqui a gente traz tudo. Tá vendo, fiel? Por isso que é importante você se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, porque vai pintar a notificação para você todo dia que tiver um vídeo do Corintianeiro. Aqui a gente traz a notícia detalhada conforme você merece. Pessoal, muitos estão me perguntando aí sobre o Gustavo Mosquito, pessoal, que recuperado de cirurgia aí. Corinthians até agora não procurou o jogador para renovar. O contrato do Gustavo Mosquito vence em dezembro de 2023. Existe clubes do Brasil querendo o jogador, tá, fiel? E o Corinthians até agora não procurou o atleta para renovar. Eu, sinceramente, não sei o que o Corinthians está esperando. Porque o Gustavo Mosquito é um jogador interessante para você renovar. Ele estava jogando no time antes de se machucar. E tenho certeza que se não tivesse machucado, estaria sendo uma peça importantíssima para o Corinthians agora. Então o Corinthians deve renovar com o atleta sim. Até porque o Gustavo Mosquito não é aquele jogador técnico de muita habilidade, mas é um jogador que corre pra caramba. É um jogador esforçado. É um jogador que, para compor elenco, ele é bom, ele é necessário. Ele faz os seus golzinhos, ele tem os seus méritos. Então eu acredito que o Corinthians pode fazer um contrato com o Gustavo Mosquito aí, não muito longo. Faz um contrato de 1 ano com o jogador, renova com o cara, porque eu tenho certeza aí que o Gustavo Mosquito daria um gás muito bom nesse time se não tivesse machucado. Eu acredito que o Gustavo Mosquito aí tem condições totais de compor o elenco do Corinthians, não para ser titular. Aliás, eu acredito que o Corinthians precisaria contratar um outro atacante, tá? Mas não para ser titular, mas para compor elenco, com certeza o Gustavo Mosquito merece a sua renovação de contrato. Mas eu quero saber a sua opinião, porque a minha opinião, quem sou eu? Quem sou eu, fiel? A minha opinião é minha opinião, a opinião de vocês é de vocês, eu respeito todas as opiniões, afinal moramos em um país democrático. Então comentem aí, que eu quero saber o que você pensa sobre o Gustavo Mosquito. Merece ser renovado? Sim ou não? Comentem aí, fiel, porque agora sobre o Bruno Mendes, como nem tudo é flores, Bruno Mendes não deve ficar no Corinthians. O Corinthians já trouxe o Lucas Veríssimo, pensando já na saída do Bruno Mendes. O Gil com certeza não vai renovar o seu contrato. E mais, eu acredito que o Corinthians ainda pensa em vender o Murilo futuramente. Mas não é a intenção do Corinthians vendê-lo agora nessa gestão. Até porque estamos em ano político e seria desastroso o Corinthians vender o Murilo agora, sendo que estamos disputando Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas é inevitável, fiel. O cara está sendo especulado, ele está jogando um ótimo futebol. O Murilo sabe sair jogando, um ótimo defensivo, cobre todas as jogadas, dificilmente erra e agora está dando um de Beckenbauer, está dando passe para gol. Olha o passe que ele deu para o Renato Augusto, cara. Então o Murilo está jogando demais e está despertando o interesse de vários clubes da Europa. Acredito que a sua saída futuramente é inevitável, mas vamos pensar no agora, que ainda é jogador do Corinthians. Porém, a chegada do Lucas Veríssimo prova muita coisa. Uma, que o Ju não vai renovar. 2, Bruno Mendes muito difícil para ele ficar no Corinthians, que é um erro dessa diretoria. O Corinthians deveria tratar o Bruno Mendes com mais carinho. O Corinthians, vou contar para vocês os detalhes do Bruno Mendes. O Corinthians está com o birra do Bruno Mendes. Porque o Corinthians fez uma proposta, os empresários do Bruno Mendes nem respondeu o Corinthians. Porque o jogador quer ganhar 800 mil reais mensais.
O Bruno Mendes no Corinthians hoje ganha 300 mil ou menos. Se eu não me engano, é 350 mil reais o Bruno Mendes ganha no Corinthians. 350 mil reais. Ele quer ganhar 800 mil reais. Corintianeira, será que o Bruno Mendes vale 800 mil reais? É lógico que vale. Ele joga de lateral, melhor que o Fagner no atual momento. Joga de zagueiro, tem 23 anos. É da seleção do Uruguai. É lógico que vale 800 mil. E é reserva. Se o Bruno Mendes fosse titular, ele estaria se valorizando ainda mais. O jogador só se valoriza quando joga. Se o Bruno Mendes fosse titular absoluto do Corinthians, ele estaria valorizando ainda mais, porque ele é bom zagueiro. Fiel, escuta só. Grêmio, que é o Bruno Mendes. Flamengo, que é o Bruno Mendes, está sendo especulado. O Inter de Porto Alegre, que é o Bruno Mendes. Então, se o jogador está sendo cobiçado, ele é valorizado. E mesmo assim, ele nem titular é. Ele saiu do Inter como ídolo. Fique vendo, se o Corinthians não renovar com o Bruno Mendes, ele for para algum desses times do Brasil ou para fora, esse cara vai estourar de jogar bola e o Corinthians perdeu uma grande potencial de venda, uma mina de ganhar dinheiro. Fora que não iria ajudar o nosso elenco e muito. Um erro gravíssimo da diretoria não renovar com o Bruno Mendes com as cifras financeiras que ele merece. Mas comentem aí porque eu quero saber a sua opinião, fiel. Na sua opinião, Bruno Mendes vale ganhar 800 mil reais mensais ou não? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Fiel, o que tem de mais atual do Corinthians hoje é isso. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. O meu muito obrigado e vai Corinthians!